Alguma vez você já sentiu um prazer secreto, quase culpado, ao cancelar planos e se aconchegar no sofá, sabendo que tinha a casa inteira só para você? Em um mundo que glorifica a vida social, a extroversão e a constante conexão, a ideia de preferir a própria companhia muitas vezes é vista com estranheza, até mesmo pena. Mas e se eu dissesse que essa preferência não é um sinal de isolamento ou timidez, e sim uma escolha poderosa, uma fonte de renovação e autodescoberta? Para muitos, o lar é mais do que um simples teto. É um santuário, um refúgio onde a alma pode respirar livremente. Ficar em casa, longe do burburinho e das demandas externas, pode ser uma forma intencional de recarregar as energias, cultivar a criatividade e aprofundar o autoconhecimento. Não estamos falando aqui da solidão imposta, aquela que gera tristeza e vazio, mas sim da solidão voluntária, uma escolha consciente e, para muitos, profundamente gratificante. Existe um grande mito em torno da solidão. A sociedade frequentemente a pinta como um estado indesejável, sinônimo de abandono ou de falha social. No entanto, essa percepção é simplista e muitas vezes equivocada. A solidão, quando escolhida e desfrutada, pode ser um catalisador para o crescimento pessoal. Um espaço sagrado onde podemos nos reconectar com nossos pensamentos mais profundos e nossas verdadeiras paixões. É um paradoxo. Ao nos afastarmos temporariamente dos outros, podemos nos aproximar mais de nós mesmos. É fascinante notar como tantas pessoas se identificam com essa preferência por estar em casa, por desfrutar do próprio espaço e da própria companhia, mas raramente o verbalizam. Há quase um estigma em admitir: eu amo ficar sozinho em casa. Parece que precisamos justificar essa escolha, inventar desculpas para não sair, quando, na verdade, é uma necessidade genuína para o bem-estar de muitos. Essa é uma experiência universal, embora muitas vezes silenciosa, que transcende culturas e gerações. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na psicologia por trás daqueles que amam a solitude doméstica. Vamos desvendar os mistérios dessa preferência, explorando a ciência que a fundamenta, os benefícios surpreendentes que ela oferece e as características que definem essas pessoas. Prepare-se para desmistificar preconceitos e descobrir o poder transformador de um tempo bem passado consigo mesmo. De fato, estudos iniciais já começam a ligar o tempo dedicado à solitude a um aumento significativo na criatividade e no autoconhecimento. Pesquisadores de universidades renomadas têm observado que indivíduos que reservam momentos para a reflexão solitária tendem a desenvolver soluções mais inovadoras para problemas e a ter uma compreensão mais clara de suas próprias emoções e motivações. A ausência de distrações externas permite que a mente divague livremente, estabelecendo conexões inesperadas e gerando novas ideias. É como se o cérebro, liberado das exigências da interação social constante, tivesse a oportunidade de reorganizar seus pensamentos e acessar camadas mais profundas da consciência. Essa introspecção não é um luxo, mas uma ferramenta vital para o desenvolvimento pessoal e intelectual. É um convite para explorar o vasto universo que existe dentro de cada um de nós, um universo que muitas vezes fica ofuscado pelo barulho do mundo exterior. E é exatamente essa exploração que nos permite florescer de maneiras que a constante agitação social raramente oferece. A solidão, em sua forma voluntária, tem sido uma companheira constante de pensadores, artistas e inovadores ao longo da história. Eremitas, filósofos e místicos de diversas culturas buscaram o isolamento não como uma fuga do mundo, mas como um caminho para a iluminação e a compreensão mais profunda da existência. Desde os monges meditando em montanhas distantes
Até os grandes escritores confinados em seus estúdios, a capacidade de se retirar do coletivo para o individual tem sido um motor para a criação e a reflexão. A sociedade moderna, com sua superabundância de estímulos e a pressão para estar sempre ligado, muitas vezes obscurece o valor dessa prática ancestral. Contudo, a necessidade de introspecção e de um tempo para processar informações e emoções permanece inalterada na psique humana. Essa busca por um espaço pessoal e tranquilo é, em muitos aspectos, um eco das tradições milenares que reconheciam a potência da solitude. É ali, nesse silêncio, que as grandes ideias muitas vezes nascem e as verdades mais íntimas se revelam, moldando não apenas o indivíduo, mas também o curso da história e da arte. Contudo, é crucial distinguir entre a solidão forçada, que é o isolamento social indesejado e frequentemente doloroso, e a solidão escolhida, que é uma autonomia consciente em buscar momentos de introspecção e recarga. A primeira é uma privação, um estado de carência de conexão humana que pode levar à depressão e a problemas de saúde. A segunda, por sua vez, é uma escolha proativa, um ato de autocuidado que nutre a mente, o espírito e até mesmo o corpo. É a diferença entre estar sozinho e sentir-se sozinho. Quem opta por passar tempo em casa não está necessariamente fugindo das pessoas, mas sim buscando um ambiente onde possa ser plenamente ele mesmo, sem as exigências das interações sociais. Essa distinção é fundamental para desfazer o estigma e entender a verdadeira natureza da preferência pela solitude voluntária. Um dos traços de personalidade mais associados a essa preferência é a introversão. É importante ressaltar que introversão não é sinônimo de timidez ou fobia social. Enquanto a timidez é um medo de julgamento social, a introversão é uma orientação de energia. Introvertidos recarregam suas energias na solitude e tendem a se esgotar em ambientes sociais excessivamente estimulantes. Extrovertidos, por outro lado, são energizados pela interação social. Assim, para um introvertido, o tempo em casa não é um sinal de reclusão, mas uma necessidade fisiológica e psicológica para restaurar o equilíbrio e a vitalidade. É um processo natural de autorregulação, tão vital quanto o sono ou a alimentação. Eles não evitam as pessoas por aversão, mas porque suas mentes e corpos necessitam de períodos de calmaria para processar informações e se recuperar do turbilhão do dia a dia. Os benefícios cognitivos dessa preferência são notáveis. Em primeiro lugar, a solitude estimula a criatividade e a inovação. Longe das interrupções e distrações externas, a mente tem espaço para divagar, fazer conexões inesperadas e gerar ideias originais. Muitos inventores, artistas e escritores renomados atestam a importância do isolamento para seus processos criativos. Além disso, a capacidade de concentração e produtividade melhora significativamente. Sem as constantes interrupções de e-mails, notificações e conversas, é possível mergulhar profundamente em tarefas complexas, alcançando um estado de flow que otimiza o desempenho. A solidão também aprimora a capacidade de resolução de problemas, pois permite uma análise mais calma e aprofundada das questões, sem a pressão de soluções rápidas ou a influência de opiniões alheias. No campo emocional, os ganhos são igualmente poderosos. O tempo sozinho é um antídoto eficaz contra o estresse e a ansiedade. Ele oferece uma pausa bem-vinda da sobrecarga sensorial e social, permitindo que o sistema nervoso se acalme e se reorganize. Essa pausa contribui para o fortalecimento da autorregulação emocional, pois o indivíduo aprende a identificar e gerenciar suas próprias emoções sem a interferência ou a necessidade de validação externa. Consequentemente, há um desenvolvimento de maior autoconsciência.
Estar sozinho proporciona a oportunidade de refletir sobre as experiências, os sentimentos e as motivações, levando a uma compreensão mais profunda de si mesmo e de seu lugar no mundo. Um fato interessante a ser considerado é a teoria da sensibilidade ao processamento sensorial. Pessoas com alta SPS, frequentemente chamadas de altamente sensíveis, processam informações sensoriais de forma mais profunda e intensa. Isso significa que ruídos, luzes, cheiros e até mesmo as emoções alheias podem ser avassaladores para elas. Para esses indivíduos, o tempo em casa, em um ambiente controlado e tranquilo, não é apenas preferível, mas essencial para evitar a sobrecarga sensorial e manter o bem-estar mental. Eles precisam desses períodos de reclusão para descompressão e para processar o vasto volume de informações que absorvem do ambiente. Ao longo da história, figuras notáveis prosperaram com períodos de reclusão. Pense em escritores como Emily Dickinson, que viveu grande parte de sua vida reclusa e nos deixou um legado poético profundo, ou em cientistas como Isaac Newton, cujas descobertas revolucionárias foram muitas vezes fruto de longos períodos de introspecção. Albert Einstein, um introvertido confesso, valorizava profundamente seus momentos de solidão para pensar e desenvolver suas teorias. Artistas como Vincent van Gogh, embora socialmente desafiados, encontravam na solidão o espaço para expressar sua visão única do mundo. Esses exemplos demonstram que a solitude não é um obstáculo para a grandeza, mas para muitos, um catalisador indispensável para a criatividade, a sabedoria e a inovação. Para essas almas que encontram consolo e força na solitude, o lar transcende a mera construção física. Ele se transforma em um santuário, um refúgio sagrado, onde a mente e o espírito podem se expandir sem constrangimentos externos. É um espaço meticulosamente personalizado, onde cada objeto, cada arranjo, reflete a personalidade e as necessidades de seu habitante. A organização do ambiente doméstico não é apenas uma questão de estética, mas uma ferramenta poderosa para influenciar o bem-estar e a capacidade de introspecção. Uma cadeira confortável, uma iluminação suave, uma biblioteca repleta de histórias, ou até mesmo um pequeno jardim, tudo contribui para criar uma atmosfera que convida à reflexão profunda, à criatividade desimpedida e à restauração da energia interior. No século XXI, vivemos o paradoxo da conectividade digital. Embora busquemos a solitude, raramente estamos completamente isolados. A tecnologia, muitas vezes vista como um fator de distração, pode ser uma aliada para quem ama ficar em casa. Ela permite manter laços sociais significativos sem a necessidade de interação física constante. Videoconferências com amigos e familiares, grupos de interesse online, ou até mesmo o consumo de conteúdo que nutre a mente, tudo isso possibilita uma solidão conectada, onde a privacidade é mantida, mas a sensação de pertencimento e o acesso à informação são preservados. É a solidão sem o isolamento total, uma ponte entre o mundo interior e o exterior. Contudo, essa preferência pela vida doméstica não vem sem seus desafios e mal-entendidos. A pressão social para ser extrovertido, para estar sempre em movimento, é imensa. Muitas vezes, amigos e familiares não compreendem a necessidade de reclusão, interpretando-a como timidez, desinteresse ou até mesmo depressão. Para aqueles que amam ficar em casa, o desafio reside em comunicar suas necessidades de forma clara e assertiva, sem se sentirem culpados ou defensivos. Estratégias de comunicação eficazes incluem explicar que o tempo sozinho não é uma rejeição, mas uma necessidade de recarregar, e que isso, na verdade, os torna mais presentes e engajados quando estão em companhia.
Definir limites claros e estabelecer expectativas realistas com as pessoas ao redor é fundamental para manter relacionamentos saudáveis e respeitar o próprio ritmo. A arte de ficar sozinho floresce em diversas práticas e hobbies que são enriquecidos pela ausência de distrações externas. A leitura, por exemplo, não é apenas um passatempo, mas uma porta para outros mundos, um diálogo silencioso com grandes mentes. A escrita, seja ela criativa, diária ou acadêmica, encontra seu terreno mais fértil na paz do lar, permitindo que pensamentos complexos se organizem e emoções se materializem em palavras. A meditação e a prática de mindfulness se aprofundam quando o ambiente externo é controlado e a mente pode focar em seu próprio fluxo. Hobbies como jardinagem, culinária, pintura, música ou artesanato, todos se beneficiam da imersão total que a solitude proporciona, transformando o tempo em casa em um laboratório de autodescoberta e expressão. Em última análise, a psicologia das pessoas que amam ficar sozinhas em casa revela uma preferência profundamente enraizada e benéfica para o desenvolvimento pessoal. Longe de ser um sinal de fraqueza ou antissocialidade, é uma escolha consciente que nutre a mente, o corpo e o espírito. Abraçar essa necessidade de solidão voluntária é reconhecer um caminho legítimo para o autoconhecimento, a criatividade e o bem-estar. Portanto, convidamos você, espectador, a refletir sobre sua própria relação com a solidão e o tempo que passa em casa. Será que você também encontra nesse refúgio particular a fonte de sua força e inspiração? Permita-se explorar os recantos de sua própria alma, sem julgamentos, e descubra o poder transformador de criar seu próprio santuário. A solidão escolhida não é um fim, mas um meio poderoso para uma vida mais plena e autêntica.